Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Então hoje a gente vai fazer uma breve revisão de alguns conteúdos que a gente abordou nas últimas semanas para poder realizar a avaliação de vocês, tá? E fechar essa parte que a gente trabalhou até então. Então a gente vai focar em alguns dos principais filósofos desses períodos que a gente estava abordando e alguns dos principais conceitos, tá? Então não vai ser um vídeo aprofundado, vai ser realmente só uma revisão geral a respeito dos principais tópicos envolvendo eles. Então, basicamente, esse período que a gente analisou recentemente, né, no final da Idade Moderna para o início da Contemporânea, a gente abordou alguns desafios éticos, né, alguns problemas, digamos assim, que a ética enfrenta para poder avançar enquanto ciência. E vários pensadores pensaram não apenas, né, nos problemas em si, mas também em formas de solucioná-los. Tá? Então vamos relembrar um pouco do que eles falaram a esse respeito. Então, aquele que é considerado o último grande pensador moderno, Immanuel Kant, que vai desenvolver uma teoria ética que é muito diferente daquelas teorias do passado, como, por exemplo, a teoria aristotélica. A ética aristotélica era uma ética teleológica, ou seja, ela era pensada em termos de finalidade, que no caso era a felicidade humana. Já o Kant pensa a ética de uma nova forma. Para ele, a ética deve ser pensada de uma forma deontológica. O que isso significa? Que a ação é que deve ser boa por si mesma, independente das consequências dela, né? Ou da finalidade dela. Então, se a ação é boa por si mesma, no entendimento dele não seria nem possível ela gerar um mal, né? Talvez você possa ter até algum prejuízo pessoal, por exemplo, né? Eu dei vários exemplos disso na aula sobre ele, não vou retomar os exemplos, mas por mais que você tenha algum prejuízo ao realizar o que é o bem, ainda assim deve ser feito, porque é o bem, né? Então ele vai chamar isso de dever moral. O dever moral seria o dever de você realizar as ações corretas, independente da finalidade, independente de você ser recompensado por elas ou até mesmo punido em alguns casos, como eu citei naqueles exemplos. Lembre-se do que é o tal do teste do imperativo categórico, né? Que é um termo estranho que confunde muitas pessoas, mas que ele essencialmente é um teste para você saber se a tua decisão ela é correta ou não. E como é que você faz esse teste? Você analisa se a tua decisão ela pode ser universalizável, ou seja, se é uma decisão que qualquer outra pessoa poderia tomar também. Se a resposta for sim, né, se essa tua decisão é uma coisa que qualquer pessoa poderia fazer, e não ia ter nenhum resultado ruim, né, quer dizer que ela é uma ação boa por si mesma, quer dizer então que passou no teste do imperativo categórico. Agora, se você pensa assim, que determinada decisão nas mãos de uma outra pessoa, né, no pensamento de outra pessoa, talvez ela não fizesse, o resultado daquilo não fosse algo bom, então quer dizer que ela não é uma ação boa por si mesma, por isso ela não passa no teste do imperativo categórico. Pode até pensar assim nesse caso, né? Tá, mas você está analisando a finalidade no final das contas, né? Porque o que você está imaginando é se uma coisa passa ou não no teste, dependendo da finalidade dela ser boa ou não. Aqui no caso a finalidade é um reflexo da ação em si, porque o que importa para o Kant é o quê? Se a ação é uma ação universal, se é algo que todo mundo pode fazer. Então é um teste para você, se você está em dúvida se algo é bom ou mal por si mesmo, né? Bom ou ruim por si mesmo, você faz o teste para tirar essa dúvida, tá? Eu dei alguns exemplos que acho que ficaram bem claros no vídeo sobre o Kant, então se essa parte que eu relembrei que agora não ficou claro, volta lá para vocês rememorarem isso. Então Kant encerra o período moderno e a gente entra então no século XIX e provavelmente dito a idade contemporânea. Um dos pensadores contemporâneos mais importantes de todos foi Sigmund Freud, porque, embora ele não seja diretamente um filósofo, mas a teoria dele vai impactar muito a filosofia. E ela tem um grande impacto na ética, porque se você aceita as premissas do Freud, você vai ter uma explicação bem razoável de como funcionam os nossos processos morais, como que funciona a moralização do indivíduo. Então é uma teoria a respeito do inconsciente, que era um conceito que era muito pouco desenvolvido até então, né? Era muito se falava sobre a consciência, sobre a razão, tudo mais, mas até Freud, basicamente ninguém havia feito uma distinção entre a consciência e o inconsciente. E é uma distinção bem drástica, né? Bem radical, porque o Freud vai dizer que a maior parte do nosso universo emocional ele se dá de forma inconsciente, e a parte consciente é a menor delas. E o que é o aparelho psíquico? O aparelho psíquico seriam aquelas três fases que vão moldando a personalidade do indivíduo. A fase do id, do superego e a fase do ego. Né? Sendo a fase do id aquela fase na qual a mente só tem impulsos, ela só tem vontades.
A fase do superego é a fase da restrição, da repressão, que é formado a partir da repetição dos nãos que nós ouvimos, né, principalmente ali entre os 3 e 5 anos de idade. E o resultado desse conflito entre id e superego é o que resulta na nossa personalidade na instância do ego em si, que seria o eu, né? Então a tua personalidade ela é resultado desse embate entre os seus desejos e a sua repressão. Portanto, a formação moral ela se dá justamente nesse conflito, né, entre superego e id. Se por um lado o id representa o que você quer, a sua vontade, o superego é aquilo que barra a sua vontade, porque é ele que vai dizer o que você pode ou não fazer. Então, cada indivíduo, cada cultura vai ter repressões morais diferentes, porque a nossa educação ela se dá de forma diferente. Mas em todas as culturas, em todos os indivíduos, a fase de formação dessa repressão é a fase do superego, segundo Freud. E o que leva a uma discussão bem interessante, que ele vai discutir isso também, né? A importância do superego. Se o superego não existisse, como é que seria a nossa vida emocional? Por um lado, talvez ela fosse muito mais, não digo tranquila, mas ela fosse mais fácil, porque uma pessoa que não tivesse essas barreiras morais, ela ia poder fazer tudo o que ela quisesse. Por outro lado, se todo mundo fizesse tudo o que quisesse, a vida em sociedade seria algo impossível, né? Seria uma coisa impossível. Então o superego, dependendo da dosagem dele, dependendo de como ele foi formado, ele pode ser bom ou ele pode ser ruim. Ele é necessário até certo ponto. Porém, repressões exageradas ou talvez repressões indevidas, elas podem gerar traumas muito difíceis de serem lidados na vida psíquica da pessoa, né? Na vida emocional da pessoa. Então, Freud traz uma discussão bem interessante a respeito uma contribuição para a ética bem interessante com essa discussão aí do aparelho psíquico. Um outro pensador muito polêmico do século XIX e que vai também dar uma revirada no que a gente entendia por moral, por certo, por ruim e etc., é o Friedrich Nietzsche, e principalmente num livro chamado Genealogia da Moral. Como eu já expliquei antes, o trabalho de genealogia ele é um trabalho que estuda as bases, a gênese, o início dos valores morais, ou mais precisamente, né, a história dos valores morais. Então, nesse livro ele vai demonstrar como que alguns valores, como bem, ruim, bom e mal, etc., são valores que vão mudando dependendo da época, né? Eles vão, com o passar do tempo, vão tendo ressignificados. Então, por exemplo, o que ele chama de moral de senhor e de escravo. O que era considerado bom, o tipo de pessoa considerada boa na sociedade aristocrática grega, por exemplo, dos séculos 9 a.C., desculpe, não é a mesma coisa que é considerado bom, não é o mesmo modelo de pessoa boa de uma pessoa que mora em um feudo, por exemplo, ali por volta do século XIII. Então, e até mesmo hoje, né? Então, se em uma época o bom era o guerreiro, em outra época ser bom significa ser um servo obediente, em outra época ser bom significa doar sua vida para o trabalho, então isso mostra que os conceitos de bem e mal, de bom e ruim, eles vão se alterando com o tempo e o Nietzsche dedicou uma obra extensa sobre esse assunto. Ele vai falar também sobre as chamadas pulsões apolínea e dionisíaca, que são dois símbolos, digamos assim, inventados por ele, para representar o que ele acredita que seja as duas facetas principais do ser humano, a faceta da racionalidade e a faceta do instinto, que tem vários outros significados também. A racionalidade vai ser associada à beleza, à harmonia, de certa forma, enquanto que o instinto vai estar associado muitas vezes ao grotesco, à vontade, ao impulso. Porém, ele está fazendo um diagnóstico, como se fosse um médico detectando, né, uma doença. Ele está fazendo um diagnóstico cultural, onde ele quer mostrar que a cultura da sua época, né, a sua cultura em específico, ela vinha cada vez mais reprimindo o lado dionisíaco e supervalorizando o lado apolíneo, por medo do que o dionisíaco pode causar nos indivíduos, né? Se a gente fazer um paralelo aqui entre Nietzsche e Freud, a gente vai ver que eles estão falando de coisas muito parecidas, né? Talvez com nomes diferentes, mas a ideia é muito parecida. Só que, se o Freud, né, também mostrava essa questão do superego, né, do problema que a repressão pode trazer para o indivíduo, o Nietzsche vai extrapolar isso para um nível cultural até maior, né? Ele vai mostrar então que uma cultura muito apolínea e pouco dionisíaca, uma sociedade muito apolínea e pouco dionisíaca, ela acaba criando uma grande farsa, né? Ela tenta esconder algo que faz parte do ser humano. Então ele vai propor, na verdade, que é necessário um equilíbrio entre essas duas forças, ok?
E depois também a gente vai ter já no século XX uma corrente que já vinha se desenvolvendo desde o XIX, que é a corrente do existencialismo, e um dos nomes mais famosos é o Jean-Paul Sartre, que vai escrever um livro, na verdade é uma reportagem, uma entrevista, né, que ele está respondendo, e que foi transformado num livro chamado O Existencialismo é um Humanismo, na qual ele está defendendo uma ideia que já vinha desde antes de Kierkegaard, mas ele vai formalizar ela melhor, de que a filosofia existencialista ela é uma filosofia que ela traz como principal valor, né, a sua principal defesa, a vida em si, a existência em si. Por isso que o existencialismo é um humanismo. Porém, as vidas são, digamos assim, propriedades totalmente individuais, né? Ou melhor, as existências, elas são subjetividades, ou seja, cada existência é algo puramente pessoal, puramente individual. E daí tem uma frase do existencialista famoso que diz que a subjetividade é a única verdade. Por quê? Porque é impossível sair da minha subjetividade, ou seja, do meu interior, do meu eu, da minha história, e ver o mundo pelos olhos pela existência de uma outra pessoa. O máximo que a gente faz é ter um exercício de empatia, de se imaginar, muitas vezes, né, na existência de outra pessoa. Mas é impossível sair da minha e ver outra. Por isso que todos os nossos valores morais, tudo que está ao nosso redor, sempre vai passar por esse filtro da tua existência pessoal. A tua existência pessoal, ela vai marcar o teu entendimento sobre a vida. E no fundo, o que ele quer mostrar, o que eu acho que é a contribuição mais interessante para a ética, o que o Sartre quer mostrar é que o ser humano ele tem que assumir para si as consequências das suas próprias escolhas. Porque o homem, o ser humano, melhor dizendo, ele é um projeto de si mesmo. Lembra-se lá de a existência vem antes da essência. Ou seja, o que molda o teu eu são as decisões que você tomou ao longo da vida. Porém, as pessoas têm muitas vezes uma mania, digamos assim, de jogar sempre a culpa no mundo, sempre a culpa nos outros, tal, e esquecer a parte dela, a responsabilidade dela nisso tudo. Então, para Sartre, a liberdade humana, que é o que marca a nossa existência, ela é um sinônimo de responsabilidade. Só é livre, de fato, a pessoa que assume a responsabilidade das suas decisões. Porque todos nós estamos condenados a sermos livres, né? Parece um paradoxo, mas no sentido de que nós somos obrigados a tomar decisões. E mesmo quando você escolhe não fazer nada, isso já é uma decisão. Então, desses autores que eu falei aqui, né, nesse vídeo, se tem algum que não ficou bem claro, volta lá, assiste o vídeo de novo, tá? Porque as questões de avaliação serão sobre esses filósofos aqui, ok? Então, espero que esteja tudo bem com vocês, que continuem saudáveis, enfim, felizes. E até a próxima. Um grande abraço para todos.